No topo do morro, o casarão de mármore e vidro blindado servia de trono para o homem conhecido como General. Cercado por armas de última geração e seguranças de olhar impenetrável, ele sentia-se um deus intocável. Naquela noite de tempestade, o general bebia um uísque caro enquanto observava as luzes da cidade lá embaixo. Um de seus homens mencionou que uma pequena igreja na favela estava crescendo e que os fiéis oravam pela conversão do traficante. O general soltou uma gargalhada carregada de escárnio. Se esse Jesus de quem falam existisse, ele não permitiria que eu estivesse aqui, com mais poder do que qualquer pastor, disse ele, batendo com a mão na mesa. Para ele, a fé era uma muleta para os fracos, e a existência de um Salvador era apenas uma lenda para consolar os miseráveis que ele mesmo explorava diariamente com o seu império de dor. O desafio estava lançado ao vento, entre o som dos trovões e o barulho dos fuzis. O general decidiu que, para provar sua superioridade, mandaria fechar a igrejinha na manhã seguinte. Ele acreditava que o medo era a única força real no universo e que sua vontade era a lei suprema naquela montanha. No entanto, o ar dentro da sala começou a mudar de forma sutil. A temperatura caiu bruscamente e o cheiro de pólvora e luxo foi substituído por uma fragrância inexplicável de mirra e terra molhada. O general sentiu um calafrio, mas atribuiu ao ar-condicionado. Ele voltou a encher o copo, tentando ignorar a sensação de que não estava mais sozinho no cômodo blindado. Seus seguranças do lado de fora da porta não ouviam nada, mas o general começou a perceber que o silêncio lá dentro estava ficando denso, quase sólido, como se o tempo estivesse parando. De repente, as luzes da mansão piscaram e se apagaram completamente. O gerador, que nunca falhava, permaneceu mudo. Na escuridão total, o general tateou em busca de sua pistola de ouro, mas suas mãos encontraram apenas o vazio da mesa. Foi então que ele viu. No canto da sala, uma luz suave começou a brilhar. Não vinda de lâmpadas, mas emanando de uma figura que se materializava diante dele. Não era um fantasma, mas uma presença de carne e osso que irradiava uma autoridade que fazia o traficante sentir-se minúsculo. O homem vestia roupas simples e tinha mãos que carregavam cicatrizes profundas nos pulsos. O general tentou gritar pelos seus capangas, mas sua voz sumiu na garganta. Ele estava diante daquele que acabara de desafiar, e o que aconteceria naquela noite mudaria sua estrutura molecular e espiritual para sempre, sem chance de retorno. Você perguntou por que eu permito que você esteja aqui, disse o estranho com uma voz que não era audível aos ouvidos, mas que ressoava dentro dos ossos do general. O traficante caiu da cadeira, sentindo o peso da própria existência esmagá-lo contra o chão luxuoso. Jesus caminhou até o centro da sala, e a cada passo, o mármore parecia vibrar em adoração silenciosa. O general viu sua vida passar diante de seus olhos, não como um filme, mas como uma sucessão de crimes, onde ele podia sentir a dor de cada mãe que chorou por um filho perdido para o vício, ou para a bala. A arrogância do líder do tráfico evaporou como fumaça no vento. Ele percebeu que seu império era feito de cinzas, e que o homem à sua frente possuía as chaves da vida e da morte que ele pensava carregar na cintura. Jesus não carregava fúria nos olhos, mas uma tristeza infinita que doía mais do que qualquer castigo físico. Eu permiti que você chegasse ao topo para que sua queda servisse de testemunho, pois até o coração mais duro pode ser usado para a minha glória, continuou o mestre. O general começou a tremer incontrolavelmente. Ele tentou desviar o olhar, mas os olhos de Jesus eram como chamas que liam cada segredo sombrio escondido em sua alma. O traficante viu as faces de todos os homens que mandou executar e sentiu o peso de cada grama de droga que saiu de suas mãos. Ele percebeu que a liberdade que pensava ter era, na verdade, a pior das prisões. O luxo da mansão agora parecia uma cela suja, e o dinheiro guardado no cofre cheirava a morte e podridão insuportáveis aos seus sentidos aguçados. O mestre estendeu a mão para o general, que estava encolhido em um canto. O traficante esperava ser destruído, mas o toque de Jesus na sua testa foi suave como uma brisa. Naquele momento, o general desabou. Um choro gutural, que vinha das entranhas, escapou de seu peito. Ele não era mais o líder temido, mas uma criança perdida no escuro. As escamas de orgulho caíram de seus olhos. Ele viu que Jesus não era uma lenda, mas a realidade mais sólida que já encontrara. A mansão começou a brilhar com uma luz branca insuportável para quem vive nas trevas. O general confessou cada pecado em silêncio, sentindo o veneno do ódio ser drenado de seu coração por aquela presença santa. Ele entendeu que sua força era apenas uma ilusão permitida por Deus para um propósito que ele finalmente começava a compreender. Fora da sala, os seguranças sentiram um tremor de terra que não afetou
as casas vizinhas. Eles tentaram arrombar a porta blindada, mas ela não se movia, como se estivesse selada por uma força divina. Lá dentro, Jesus mostrou ao general o que aconteceria se ele continuasse naquele caminho, um abismo de solidão eterna. Depois, mostrou-lhe o que aconteceria se ele se arrependesse, uma vida de serviço e redenção. A escolha é sua, mas saiba que esta noite sua alma foi reclamada, disse Jesus. O traficante, com o rosto banhado em lágrimas e suor, abraçou os pés do mestre. Ele trocaria todo o morro, todas as armas e todo o ouro por apenas mais um segundo naquela presença de paz. O general que desafiara a existência de Deus agora implorava para que ele nunca mais se retirasse daquele cômodo ou da sua vida. Quando a luz finalmente se dissipou e a energia elétrica voltou, o general estava sozinho na sala. A porta blindada se abriu sozinha e seus homens entraram com armas em punho, esperando encontrar um invasor ou seu líder morto. O que viram foi um homem transformado. O general estava de joelhos, sem camisa, com a cabeça encostada no chão. Ele ordenou que baixassem as armas. Acabou, disse ele com uma voz calma que os homens nunca tinham ouvido. A partir de hoje, não haverá mais guerra neste morro. Os capangas se olharam confusos, achando que o chefe enlouquecera, mas o olhar do general tinha uma clareza espiritual que o silenciou. Ele caminhou até o cofre, tirou todo o dinheiro em espécie e ordenou que fosse distribuído entre as famílias mais pobres da comunidade que ele tanto oprimira. Naquela mesma madrugada, o general desceu o morro a pé, sem seguranças. Ele foi até a pequena igreja que pretendia fechar. O pastor, que estava orando sozinho, assustou-se ao ver o homem mais perigoso da cidade entrando no templo simples. O ex-traficante caiu no altar e contou o que vira. Ele não buscou desculpas para seus crimes, mas buscou a reconciliação. O que aconteceu naquela noite no casarão espalhou-se pela favela como um milagre. O ex-líder do tráfico entregou-se à polícia na manhã seguinte, assumindo todos os seus crimes. Ele disse ao delegado que preferia ser um prisioneiro de homens com a alma livre do que ser um rei no morro com a alma escrava do pecado. Sua rendição não foi por medo das leis, mas por amor àquele que o visitou na escuridão. Na prisão, o ex-general tornou-se um exemplo de transformação. Ele transformou a cela em um local de oração. Homens que antes o seguiam no crime, agora o seguiam na fé. Ele costumava dizer que o maior desafio que já fez foi contra Jesus e que foi a melhor derrota de sua vida. Ele entendeu que Deus não o derrubou para destruí-lo, mas para reconstruí-lo sobre uma rocha firme. A mansão no topo do morro foi confiscada e transformada em um centro de recuperação para jovens dependentes químicos. O general desabou naquela noite para que milhares pudessem se levantar. Sua história serviu para mostrar que ninguém está longe demais da graça. O traficante que desafiou Jesus descobriu que a existência do Mestre é a única coisa que realmente importa quando as luzes do mundo se apagam. A comunidade no morro experimentou uma paz sem precedentes, sem a liderança do general, e com sua conversão pública, outros membros da facção abandonaram o crime. A igreja que ele queria fechar tornou-se pequena demais para tanta gente que queria conhecer o Deus que convertera o impossível. O vídeo da trajetória desse homem toca milhões de pessoas, lembrando que o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra eterna. Jesus continua visitando casarões blindados e barracos de madeira, pois ele não olha para a conta bancária, mas para a sede da alma. O general aprendeu da maneira mais dura, e ao mesmo tempo mais doce, que desafiar o Criador é apenas um convite para ser amado por ele de uma forma que o mundo jamais poderá compreender ou oferecer. Muitos céticos tentaram explicar o que aconteceu na mansão como uma alucinação causada pelo estresse, mas o general apenas sorria. Alucinações não mudam o caráter de um assassino de forma instantânea, nem fazem um ganancioso distribuir sua fortuna. Ele respondia. Ele sabia o que vira. Ele sentira o calor das mãos feridas. Ele ouvira a voz que acalmava tempestades. Sua vida era a prova viva de que o sobrenatural havia invadido sua realidade física. A lição daquela noite foi que o poder humano é uma casca vazia diante da glória de Cristo. O homem que antes dominava pelo fuzil, agora influenciava pelo testemunho de uma vida lavada e remida. O desabamento do seu ego foi a base para a construção de um novo homem, moldado pelas mãos do oleiro divino. O impacto da conversão do general chegou aos altos escalões do poder. Políticos e empresários corruptos começaram a temer, pois se um homem como ele pudera mudar, eles também estavam sob o olhar do juiz supremo. A história lembra a todos que a justiça de Deus não falha e que ele tem métodos próprios para lidar com os rebeldes. A noite do general foi um marco na história espiritual daquela cidade. O traficante descobriu que o verdadeiro comando não vem da força das armas, mas da submissão ao Senhor do universo. Ele passou o resto de seus dias servindo,
seja na prisão ou depois de cumprir sua pena, sempre contando como Jesus o fez desabar para que ele pudesse, enfim, encontrar o verdadeiro equilíbrio e a paz que excede todo o entendimento humano. O relato termina com uma visão de esperança. Se Jesus pôde transformar o general, ele pode transformar qualquer um. Não importa o tamanho do seu erro ou o nível do seu desafio contra o céu. O Mestre está apenas a um sussurro de distância, pronto para apagar as luzes da sua arrogância e acender a luz da sua redenção. O que acontece na calada da noite, no segredo do seu coração, é o que define o seu destino eterno. O general desabou, mas caiu nos braços da misericórdia. Que esta história sirva de alerta e inspiração. Não espere a tempestade chegar para reconhecer quem manda no vento. Entregue-se hoje àquele que já venceu todas as guerras e que quer ser o general da sua alma, levando-o para vitórias que o mundo jamais conheceu. A mansão de mármore continua lá no topo, mas agora suas janelas brilham com a luz da esperança. Jovens que antes carregavam fuzis, agora carregam livros e ferramentas de trabalho. O legado do general não é mais a dor, mas a prova de que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A lição inesquecível daquela noite de tempestade ecoa em cada beco da favela. Jesus está vivo, ele intervém e ele transforma o impossível. O desabamento do general foi o maior milagre que o morro já viu. O homem que desafiou a existência de Deus terminou sua jornada como um dos seus servos mais fiéis, provando que, onde abundou o pecado, superabundou a graça divina, transformando um império de trevas em um reino de luz eterna. Até hoje as pessoas sobem o morro para ouvir o testemunho dos que presenciaram a mudança. O casarão tornou-se um local de oração contínua. Jesus não foi embora daquele lugar. Ele permaneceu no coração de cada pessoa que decidiu seguir o exemplo do ex-general. A lição é clara: não brinque com o sagrado, pois Deus não se deixa escarnecer. O que um homem semear, isso também ceifará. O general semeou o desafio e colheu um encontro que o quebrou em 1000 pedaços para refazê-lo de ouro. Que cada espectador deste vídeo sinta o mesmo tremor sagrado e perceba que a existência de Jesus não depende da nossa crença, mas a nossa salvação depende inteiramente dele. O general desabou diante do rei, e nessa queda ele finalmente encontrou o seu verdadeiro lugar no mundo. Concluímos com a certeza de que a noite mais escura da sua vida pode ser o amanhecer da sua alma. Jesus está entre nós, observando nossos desafios e nossas fraquezas. Ele não quer a sua destruição. Ele quer o seu desabamento diante da sua graça. O general descobriu que ser derrotado por Deus é a maior vitória que um ser humano pode alcançar. Que a história desse traficante quebrado e refeito nos inspire a buscar a face do Mestre antes que a luz se apague. Pois quando Jesus entra na sala, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. Que a sua noite de encontro com a verdade seja tão transformadora quanto a do general, levando-o da arrogância à adoração e da morte para a vida abundante. O vídeo encerra-se com a imagem da pequena igreja na favela, agora radiante e cheia de vida. O pastor, com lágrimas nos olhos, prega sobre o dia em que o lobo tornou-se cordeiro. A lição inesquecível do general continua viva, lembrando-nos que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar. Se você se sente intocável ou se sente perdido, saiba que Jesus sabe o seu nome e conhece o seu endereço. Ele pode parar o gerador da sua vida apenas para falar com você no silêncio da alma. O desabamento do general foi o início de uma reconstrução eterna. Deixe Jesus entrar na sua mansão blindada hoje. E veja o que acontece quando o Rei dos Reis assume o comando da sua história para sempre. A paz que agora reina no morro é o selo do Espírito Santo sobre aquele lugar. O general em sua cela lê a Bíblia e agradece por cada minuto daquela noite de terror que se tornou amor. Ele não sente falta do uísque caro ou do poder terreno. Ele descobriu que a verdadeira autoridade vem de servir ao próximo e honrar ao Criador. O desafio foi vencido pela cruz. A existência de Jesus foi provada não por argumentos, mas por uma vida transformada. O que aconteceu naquela noite foi um golpe de misericórdia no império do mal. Que você, ao desligar este vídeo, possa refletir sobre quem está no comando da sua vida e se você está pronto para o encontro que fará todo o seu mundo desabar para que o céu possa nascer. Amém. E que a história do general seja a sua inspiração para a mudança radical que você tanto precisa. Jesus está vivo e ele continua fazendo maravilhas na calada da noite. O desabamento é apenas o começo da subida para a glória eterna. Não tenha medo de cair aos pés de Jesus, pois é ali que a verdadeira ascensão começa. O general aprendeu a lição e hoje ele é um cidadão do reino que não tem fim. Que a graça de Deus te alcance onde quer que você esteja, desarmando seu coração e armando sua alma com o escudo da fé e a espada do Espírito. A noite do general terminou, mas o dia eterno apenas começou para ele e para todos os que reconhecem que Jesus é o Senhor de tudo.